Olá, meu nome é Alcides e eu sou mediador cultural do Centro Cultural Fiesp e um legítimo representante da espécie Homo sapiens, assim como você que está me assistindo nesse momento. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a exposição Darwin, Origens e Evolução. Você sabe como é a mandíbula de um mastodonte e a cabeça de uma preguiça gigante? Você por um acaso já sentiu as vértebras de um fóssil de peixe pré-histórico? Aqui está a sua oportunidade de matar essa curiosidade. A proposta dessa mostra é apresentar a vocês, de uma forma diferente, com a ajuda de obras de arte, registros fósseis, coleções de espécies animais e interatividade, as ideias do naturalista Charles Darwin a respeito da evolução das espécies. E para isso, teremos como base sua extensa pesquisa sobre o mecanismo responsável pelo surgimento de novas espécies, a tão famosa seleção natural, que aliás foi publicada no século XIX em conjunto com outro naturalista, o chamado Wallace. Além disso, essa exposição também apresentará a vocês o impacto na ciência e na sociedade de sua obra mais conhecida, o livro A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, que foi lançado originalmente em 1859. Nas primeiras edições do livro A Origem das Espécies, Darwin usou o conceito de descendência com modificação para descrever o que hoje chamamos de evolução das espécies. Ele propôs que as variações que surgem aleatoriamente nos indivíduos de uma mesma espécie podem oferecer vantagens àquele ser vivo, caso tal característica o favoreça em sua luta pela existência. Se essa variação, contida no genoma do indivíduo, for vantajosa nas condições ambientais em que ele vive, e isso influenciar diretamente na capacidade dele de gerar mais descendentes, haverá, portanto, uma predominância desses genes em seus filhos e, consequentemente, nas populações futuras. A ideia de seleção natural, que une a aleatoriedade das características dos seres vivos com a pressão seletiva exercida pelo meio ambiente em que ele vive, diz que as espécies atuais de seres vivos, como baleias, abelhas, samambaias ou bactérias, são o resultado de um processo contínuo de adaptações pelos quais passaram as espécies ancestrais. Tá bom, eu sei que ficou um pouco difícil de entender, mas eu vou explicar melhor para vocês. Uma nova espécie deriva de uma espécie anterior, pelo acúmulo dessas adaptações ao longo de milhares ou milhões de anos. E que, se formos investigando cada vez mais no passado da história da árvore da vida, encontraremos um ancestral comum a todos os seres vivos, do qual derivam todas as formas de vida que encontramos hoje no mundo. Assim como todo o conhecimento acumulado pela humanidade está amparado nos ombros dos primeiros Homo sapiens, que ousaram se arriscar a imaginar novas realidades, a teoria da evolução pela seleção natural é também o resultado do acúmulo de inúmeros estudos anteriores de diferentes cientistas em diferentes ramos do conhecimento, aliado, é claro, da ousadia e da persistência de Darwin em propor um pensamento inovador, de juntar todas essas peças e identificar uma nova lei capaz de explicar a origem das espécies de uma forma elegantemente simples. Darwin pôs à prova seus estudos. Ele previu que, se sua teoria estivesse certa, seria possível encontrar registros fósseis de animais e plantas pré-históricos que demonstrariam a existência de elos nessa cadeia evolutiva, ou seja, as etapas graduais pelas quais passaram as espécies do passado para o surgimento de novas criaturas no planeta Terra. Animais e plantas ancestrais que compartilhariam mais e mais características comuns entre si à medida que se retrocedesse no tempo dos estratos geológicos. E como previsto, os fósseis, hoje amplamente estudados pelos paleontólogos, são peças fundamentais que ajudam a comprovar o mecanismo de seleção natural. Então, não perca a oportunidade de ver pessoalmente essas e muitas outras curiosidades da vida e da história natural do planeta Terra na exposição Darwin, Origens e Evolução. E já aproveita a visita para conferir também as outras exposições que estão em cartaz aqui no espaço. O Centro Cultural está aberto de quarta a domingo e você pode agendar a sua visita gratuitamente lá no site www.cesesp.org.br/eventos. Até a próxima! Tchau, tchau!